Olá, bom dia, bem-vindos à nossa meditação. Hoje é o dia 2 de outubro. Eu gostaria de ler então em Provérbios, capítulo 15, verso 24. E esta semana eu gostaria então de meditar neste texto interessante de Provérbios 15, 24. O caminho da vida conduz para cima quem é sensato, para que eles não desça à sepultura. A ideia nesse texto é que tudo que sobe é bom, aquilo que desce é ruim. É uma ideia que vem mesmo das Escrituras. Jesus, por exemplo, falando sobre o novo nascimento, ele vai dizer, é necessário, falando para Nicodemos, é necessário que você seja nascido do alto. Paulo também, escrevendo aos Colossenses, no capítulo 3, diz que os irmãos devem buscar, e as irmãs também, o discípulo de Cristo deve buscar aquelas coisas que são do alto. Em teologia, quando o homem peca, nós chamamos isso de queda, a queda. O caminho para baixo é ruim. O caminho com Deus é um caminho que sobe. O sensato, o sábio, é aquele que anda para cima, não aquele que desce. Provérbios 16 e 18 diz: o orgulho vem antes da destruição, o espírito altivo antes da queda. Ou seja, a soberba precede a queda. Então, o nosso objetivo aqui esta semana é de falar sobre essa obra maravilhosa de Cristo, que vai nos levar para cima, levantar o ânimo e também nos dar vida e nos ajudar a permanecer nesse caminho de vida. O orgulho vai preceder essa queda. Então, o trabalho da graça de Deus é trazer salvação e crucificar este orgulho, esse homem ruim, que fique cravado na cruz, ou então num túmulo, nesse túmulo onde Cristo estava e já ressuscitou. Porque fomos batizados na cruz, fomos batizados na morte e na ressurreição de Jesus. Então, o processo tem que ser completo. Precisamos ressuscitar com Cristo. Provérbios 18, verso 2 diz: antes da sua queda, o coração do homem se envaidece, mas a humildade antecede a honra. A humildade antecede a honra. Percebam que todos os caminhos que levam para cima são caminhos de humildade, são caminhos de quebrantamento. É o que o Espírito Santo de Deus quer nos ensinar. Porque para que vamos voltar para onde estávamos? Porque segundo Efésios capítulo 2, verso 1 a 3, Paulo diz o seguinte: vocês estavam mortos em suas transgressões, ou seja, estávamos lá onde não deveríamos estar. Estávamos transgredindo a lei de Deus. E também estávamos mortos nos nossos pecados. A palavra pecado aqui quer dizer passar ao lado do alvo, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, ou seja, das potestades do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos, como os outros éramos, por natureza, merecedores da ira divina. Este é o estado que Paulo está pintando aqui para os Efésios, dizendo vocês, Efésios, que não são judeus. Mas ele diz também nós, os judeus. Ou seja, todos nós estávamos mortos, estávamos num buraco sem fundo, no abismo indo para o inferno. Deus nos tirou de lá. Agora que Deus nos tirou desse buraco sem fim, Deus nos colocou na rocha, nos lugares celestiais. E o nosso alvo é continuar caminhando para cima. Mas nem sempre é fácil. Como diz Jesus em Mateus 7, 13 e 14, entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição. E são muitos os que entram por ela, infelizmente. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que a encontram. Então precisamos da graça de Deus para continuarmos caminhando para cima e passando pela porta estreita, porque a vida cristã é uma batalha constante, mas mais forte é aquele que está em você do que aquele que está no mundo. Que Deus te abençoe.